Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vou solicitar a Mirella para fazer a nossa prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz. A lição é a de número 64, Fermento Velho. A limpar, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa e respeitável e digna, em que possam recolher sementes de identificação cristã. Quase todos nos endividávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo. Quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, e chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de mim, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse Jair, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção de esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. 64, Fermento Velho. Bom dia, Fabiano. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, Angel. Tudo bem? Vocês tudo bem também? Graças a Deus, bem, na santa paz. Fermento Velho. A passagem, né, ou o trecho do Evangelho escolhido por Emmanuel agora é: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A tratativa dessa lição aqui, ela se concentra, e aí vamos lá. Por quê? Porque é muito peculiar com a realidade da humanidade. É muito peculiar, realmente, com a condição evolutiva, espiritual, moral que nós temos aqui na crosta terrestre. Fermento, né? Fermento. Fermento, no campo material, ele vai ser uma substância, né? Um elemento, por vezes químico, por vezes natural, né? Enfim, que o químico também, né? De um certo modo, dentro das suas adequações e readequações, vem até de, né? Algumas vezes também de fontes naturais. Mas, enfim, fermento é aquela substância que nós utilizamos para
para levedar uma massa ali, para ela crescer, né? Para ela encorpar, né? Enfim. Vamos lá. O fermento a ser tratado aqui é da nossa realidade espiritual perante algumas substâncias, e aí eu coloco entre aspas, que nós possuímos, que aqui vai ser tratado muito por vícios, e principalmente os vícios morais, que nos deixam, de um certo modo, produzir uma massa que não vai dar uma continuidade benfazeja. Ele não vai nos permitir evoluir, que não vai nos permitir progredir espiritualmente. Então, por isso que o primeiro convite, onde Paulo de Tarso fala, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Quer dizer, essa realidade nossa, ainda como se fosse uma erva daninha, ainda como se fosse um vícios morais de forma bem abruptas. E aí a gente fala a respeito do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e de tudo isso, e de todas as ações, e de todos os sentimentos que brotam a partir desses vícios maiores. Paulo convida nós a limpar. Não vamos carregar mais isso. Vamos procurar fermento novo. Um fermento sadio. Um fermento de luz. Para que aí sim nós possamos fazer uma nova massa. Termos uma nova realidade. Então, quando o Emmanuel, ele pega essa parte que já é bem compreensível, né? E dentro das analogias, né? Que nós fazemos os pontos de ligação, já nos norteia a respeito do que vai se tratar essa lição. E Emmanuel começa da seguinte maneira: existem velhas fermentações de natureza mental e representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. E possui mesmo. Na verdade, a humanidade como um todo, e a gente tem que falar como humanidade, né? Mas bem sabemos que cada um tem sua realidade espiritual. E dentro do nosso estudo, a gente não tem que abraçar, tipo assim, olha, o que está sendo estudado não sou eu. Na verdade, o estudo ele é um processo de compreensão, um processo de, vamos dizer assim, né, de autoconhecimento e tudo mais. E assim, sem falar de nenhuma pessoa específica. Vamos falar da humanidade, que está na média, né? Aí nós estamos falando da média da humanidade. Possuímos ainda campos bem vastos de batalhas humanas, batalhas contra os chamados oponentes, opositores. E olha só, eu não estou falando de guerra, eu não estou somente falando dessas batalhas territoriais, né, financeiras, não estou falando disso. Eu estou falando de batalhas que nós temos no dia a dia nosso mesmo. Eu não estou falando dessa batalha de nós contra nós mesmos, contra a nossa realidade. Nós temos as batalhas com as pessoas que estão na mesma caminhada evolutiva que a gente. E aí eu posso considerar a família, aí eu posso considerar o meu ambiente de trabalho, eu posso considerar vários pontos dessa vivência encarnatória que nós estamos. Tem que partir de quem? Por exemplo, trocar o fermento. Tem que partir daquele ali, ele é muito bruto. Tem que partir daquela ali, ela pega muito pesado. Tem que partir de nós. Tem que partir de mim. Tem que partir de uma atitude e um comprometimento da restauração íntima, da reforma íntima, da vontade de ser uma nova pessoa, ou de ser um novo
espírito. Em que momento que isso pode acontecer? A qualquer momento. Porque Deus nos deu a possibilidade de reencarnar, nos dá a possibilidade de cada dia fazer uma história diferente, nos dá a oportunidade de cada hora, de cada minuto, de cada segundo, realizar ações diferentes. Então, essa oportunidade, ele nos fora dado, não é só agora. Essa oportunidade já está sendo nos oferecida há algum tempo. E houve um encaminhamento de um mestre, que foi e que é nosso irmão Jesus Cristo, que nos auxilia na estrada, nos auxilia no trajeto. A assimilação do aprendizado e o conhecimento obtido pelas referências de Jesus Cristo nos acolhe, nos conforta, mas, ao mesmo tempo, nos compromete. Como assim? O compromisso de estarmos com Jesus, trabalhando como ele nos ensinou. É um compromisso. O perdão. Se o perdão ainda não faz parte do nosso itinerário sentimental, que busquemos, por mais difícil que seja. É difícil. É difícil, não é fácil. Por que não é fácil? Porque o perdão degladia com orgulho. O perdão degladia com egoísmo. Então, não é fácil. Não é fácil para muitos, por causa da escala evolutiva em que cada um está. Por isso que Jesus nos orienta a renúncia. Por isso que Jesus nos orienta a oferecer a outra face. Fácil? Não é. Se não pegarmos para estudar Jesus, nós compreendemos tudo, principalmente nós dentro do âmbito da doutrina espírita. Nós compreendemos tudo. Está tudo muito bem certo e correto. Está muito, muito bem explicado. O Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, nos norteia bastante a respeito disso. O Evangelho segundo o Espiritismo é mais uma das obras básicas da codificação da doutrina espírita. Então, como proceder? Como fazer ou trocar ou renovar esse fermento que cada um de nós aqui carrega, que é a realidade espiritual, que são os vícios que nós carregamos. Como? Emmanuel continua. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Enfim, o que está tratando aqui? Vamos lá. Eu sou o Rangel de Oliveira Borges. Eu reencarnei exatamente, né, há 47 anos. Claro que antes disso, passei pelo período, né, gestacional da minha mãe, e antes disso, inclusive, pode ser ou pode não ser, tomara que tenha sido, eu estar totalmente racional no planejamento da minha nova encarnação. Ok. O Rangel de Oliveira Borges, que por outrora havia sido uma outra pessoa, seja do gênero masculino, seja do gênero feminino, enfim, havia sido uma outra pessoa
uma outra existência, com relações que provavelmente aqui, principalmente por antipatias pretéritas, retorno para retomar ou tomar como fundamento básico os laços de afetividade, os laços que, por um outro momento, eu feri ou fui ferido, para que nesse isso sane. E que aquele, por acaso, talvez, alimentava um ódio ou uma raiva, que neste floresça o amor. Esse é o processo. Esse é o mecanismo divino. Né? É esse que é o processo. Tá. Só que o Rangel tinha umas realidades. Porque o espírito é um só. E pode ser que já nos pretéritos, né, ou nas encarnações passadas, eu venho trazendo alguns certos tipos de vícios. E esses vícios, né, eles eu estou, né, eu estou nesses vícios, eu venho carregando, inclusive, na existência atual. E é aí que tá. Eu estou carregando fermento velho. Qual que é o convite de Paulo? Opa, vamos, vamos renovar. Vamos renovar. Ó, desfaz disso aqui, ó. Desfaz desse fermento que há algum tempo te trava na marcha do progresso. Mude. Mude de atitude. Assuma compromisso. Ensinamentos? Tem vários. Conselhos? Vários. O que lhe falta para o Rangel ainda? Renúncia. Opa, renúncia. Vou ter que, dentro de uma métrica lógica, assumir que eu preciso melhorar. E para isso, eu tenho que mudar a fonte de toda essa fermentação. E o convite da mudança do coração. Essa é essencial. Essa é essencial. Mas aí, Emmanuel, ele continua aqui. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Porque é isso, a gente carrega... Nós bem sabemos que nós somos herdeiros do Pai. Nós somos herdeiros do Pai. Mas, estamos falando de Deus, nosso Criador. Mas, nós carregamos heranças de condições espirituais, nossas mesmo. Nossas mesmo. Estamos carregando. E o convite que nos faz aqui, Emmanuel, é que nós nos desapeguemos disso. Eu, dentro dos meus esforços, eu já estou utilizando algumas vezes um ditado que, por vezes, a gente escuta bastante, eu estou que a gente vai começar a preferir ter paz do que razão. Claro que isso é um dito popular hoje, né? Mas se parar para pensar bem, talvez dentro da vivência na simplicidade e dentro das renúncias, de ver que algo talvez vai fugir das nossas decisões, nós precisamos ficar em paz. Se foge de nosso campo de ação, nós temos que ficar em paz. E olha, até as nossas razões nós precisamos tomar cuidado. Porque cada um tem a sua razão. Cada um tem sua razão. Então, até nisso nós temos que ficar atentos.
quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, e chamados a obedecer nas obras do Senhor. Olha só. E aqui, a tratativa de Emmanuel, ele se refere aos cristãos, viu? Claro que isso é direcionado para todos os campos, né, de crenças, de religiosidade, né, doutrinários, mas ele chama a atenção aqui nesse processo dos cristãos. E aqui ele bem cita que nós, e aí a gente está falando como existência espiritual, tá, gente? Não estou falando de uma encarnação só. Nós nos embebedávamos dentro do orgulho, dentro de um processo material ou 100% materialista, nos embriagávamos dentro das vaidades humanas, né? E aí a gente está falando da nossa desde o momento que nós fomos criados lá, simples e ignorantes no campo do saber, passamos pelos mundos primitivos para encontrar a racionalidade neste mundo de prova e expiação, que no caso estamos aqui ainda, mas ainda carregamos tantas mazelas e sequelas dentro da realidade espiritual nossa, que esse orgulho vem vindo. O orgulho é um sentimento do mais nocivo possível. Ah, mas eu tenho orgulho de onde eu alcancei, mas eu tenho orgulho do tanto que eu estudei, eu tenho orgulho do que eu conquistei. Olha, tomemos cuidado com esse orgulho. Você se sentir bem por ter alcançado um objetivo não quer dizer que nós tenhamos um orgulho que fere. Não é ferir só o próximo, é ferir a nós mesmos. Nós precisamos ficar atentos a isso. Nossa, eu tenho tanto orgulho que eu consegui construir minha casa. Tá tudo bem, você alcançou um objetivo. Nós vivemos na matéria e está tudo certo. Mas eu não posso, por exemplo, me entorpecer por isso. Eu não posso me adoentar com isso. Eu não posso utilizar-se disso como um método de ferir o meu próximo, de humilhar o meu próximo. Nós precisamos ficar atentos a essas ações nossas. Nossa, eu comprei um carrão. E você pode. Você pode comprar o carro que você quiser, se tiver condições. Que essas condições não sejam passando rasteira nos nossos coleguinhas, né? Essas condições, elas sejam as mais nobres possíveis, que elas sejam as mais justas e honestas, que não utilizem de meios meio que escusos, de aproveitamentos que a vida nos oferece, e se sim, pode ficar realmente feliz com o objetivo material a princípio proposto, mas não se embebede, não se embriague com isto, porque um dia nós vamos para a pátria espiritual e isso vai ficar. E bem provável, grande parte das vezes, numa briga de família ainda. Então, a gente precisa compreender. Nós precisamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Vivemos no campo material porque nos é necessário, dentro do campo de prova e expiação, neste momento, que tenhamos contato, tenhamos a vivência. Mas o principal, o burilamento espiritual,
A lapidação moral. Esse é o principal. Vivemos em carne, vivemos na matéria, mas o crescimento espiritual é o principal objetivo da nossa passagem, inclusive nesta existência atual que estamos hoje. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, vamos lá, ó. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas. Interessante, peraí, deixa eu parar aqui por enquanto. Experiência fracassada. Olha, dentro do nosso projeto de encarnação, de planejamento, né, provavelmente existe, né, todo um processo para que eu retome assuntos maltratados ou experiências fracassadas, inclusive de outras encarnações, para que nessa eu possa, de alguma certa maneira, acertar. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade. E aí é necessário o autoconhecimento. Eu já citei algumas vezes aqui. Eu sei o meu ponto, ou os meus pontos fracos de inferioridade direitinho. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço ao ponto de saber o que eu sou capaz. É ali, ó. É ali, né? Nessas marteladas ali, nesses pontinhos inferiores ou pontões inferiores, que nós vamos, de um certo modo, desenvolver, né? A Júlia, alguns minutos atrás, né, cerca de 20 minutos atrás, nossa busca pela reforma íntima no bem. Que, vamos lá, vamos conversar a respeito disso. Eu acho que é sempre um assunto muito bom de estudo. Nós estamos hoje aqui no planeta Terra com mais de 8 bilhões de encarnados e, dentre tantos outros, uma população muito maior na erraticidade, né? Como bem estamos estudando no Livro dos Espíritos, a erraticidade, né? São aqueles espíritos que estão no plano espiritual e almejam e que precisam de novas encarnações. Então, tem um número bem maior na pátria espiritual, ou seja, na erraticidade. E só que, aí que está, né? Se cada um de nós compreendermos os nossos pontos inferiores e nos esforçarmos para combatê-los, o planeta já seria muito melhor. Porém, aí que vai a importância do conhecimento e da fé raciocinada. Não é todos. Não são todos aqui no planeta que chegam para esses estudos igual nós estamos fazendo aqui agora. Alguns pensam que a vida é uma só e que cessa no sepulcro. Outros até acreditam uma religiosidade espiritualista. Olha, eu não acredito em encarnação, mas eu acredito que nós vamos para algum lugar. Outros, eu não acredito em reencarnação, mas eu acredito no inferno, no purgatório e no céu. Eu não acredito em encarnação, mas eu acredito que quando nós falecermos, nós vamos ficar dormindo até o retorno de Jesus Cristo. Então, quando nós temos esse conglomerado de crenças e doutrinas, poucas pessoas conseguem, de repente, ter a visão dentro de um estudo sistemático igual praticamos dentro da doutrina espírita.
Nossa, Angel, isso é bom, é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, isso será cobrado. Vai ser cobrado, ó. Eu não vou poder chegar lá e falar assim, ó, você não sabia. Sabia? Sabia. Então, isso de um certo modo é bom, mas é responsabilidade. É responsabilidade. Por isso o esforço incessante para se desfazer desses fermentos antigos, esses fermentos velhos que carregamos de algum tempo. Aí vamos lá, ó. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Essas experiências, inclusive, gente, ela ocorre nessa própria encarnação aqui. E ela é o que nos faz, né, já evoluir dentro de atos que praticamos dentro dessa encarnação, dentro da própria encarnação. Isso é fato. Isso, se a prova ou expiação já não vem na própria encarnação, na onde que, por um outro momento, nós viemos a plantar. Isso pode acontecer, e está acontecendo cada vez mais, né? Principalmente o reflexo do corpo perante ao modo de vida que nós temos. Os aprendizes desse Jaés, contudo, são mais raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto do qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Estamos falando da reencarnação. Se é difícil para nós, dentro de processos, esquecer ferimentos ou feridas que praticamos ou recebemos, então Deus, na sua magnitude, nosso Criador, nosso Pai, fala, olha, nesse processo aí agora, da realidade espiritual, né, da prova de expiação, entre uma encarnação e outra, vocês vão ter a bênção do esquecimento para começar de novo. Porque imagine bem, dentro do seu lar, você imaginar que aquele filho, aquela filha, esposa, marido, né? Foi, em algum outro momento, por exemplo, o seu assassino, foi o seu torturador, foi o senhor feudal e você é um escravizado, ou vice-versa. Olha os processos e olha os universos que nós podemos encontrar numa nova encarnação, mas devido à bênção do esquecimento, nos possibilita continuar na evolução e no progresso moral. Então, é uma bênção o esquecimento. Só que, como aqui mesmo trata, é muito difícil, inclusive, dentro até mesmo religiões, né, dentro de dogmas e doutrinas, pessoas terem esse conhecimento, né? Mas não se deixa de ter a oportunidade. Todos nós estamos numa nova oportunidade nessa existência. Uns com alguns encargos mais pesados, outros nem tanto. Mas cada um com a sua realidade. Cada um com o seu plantio que por um momento e que a colheita está ocorrendo. Então, a gente tem que, dentro desse processo, conhecer a si mesmo. Entender. Opa, quais são os meus pontos de inferioridade que eu tenho que melhorar, que eu tenho que me desfazer. É o fermento velho. É o fermento velho isso. É o fermento velho tratado aqui por Paulo de Tarso e no estudo de Emmanuel. Desfazer, alimpai-vos, tirar. É um trabalho, é um processo. Ninguém tira de uma vez só nenhuma inferioridade. É um trabalho. Estamos aqui num campo de trabalho e de luta.
E é nisso que Jesus nos convidou. Repare bem, toda lição do Cristo é um convite. Toda lição do Cristo é um convite. Somos convidados. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Então, vamos expurgar totalmente esses sentimentos que não nos fará progredir, não nos fará estender a mão ao nosso próximo, não nos fará perdoar, não nos fará procurar um amor incondicional. Vamos ficar atentos com relação a esses pontos de inferioridade que, por vezes, carregamos em nossos corações. Em que momento que é o momento da mudança, Rangel? Bom, o momento da mudança já começou há um bom tempo já. Ah, mas eu ainda não realizei ou estou em passos lentos. Não faz mal, até porque nós temos toda a eternidade. Porém, nós vamos ser compelidos a mais de 1000 meios diferentes, como o próprio Emmanuel já nos orienta, a mudar, a renovar. Então, nós temos os processos dolorosos, nós temos o processo da nossa própria autonomia para ir por conta própria. Então, cabe a nós qual o trajeto a seguir. Qual que é o trajeto a seguir? Né? E o último parágrafo, reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Lembremos-nos, Jesus nos convidou que o campo ele é vasto, poucos são os trabalhadores, então Jesus nos convida, vamos lá, vamos procurar, cada qual, e não precisa ser grandes obras. Não precisa ser grandes obras, não. É a obra dentro do campo do lar. É ali onde você está sendo compelido, você está sendo desafiado. É num orgulho ainda soberbo. É na renúncia. É procurar perdoar mais. Se está difícil perdoar com o coração, é difícil. Que ainda está orgulhoso, mas começa a perdoar, mesmo que forçosamente pela palavra. Começa, treina. Vamos treinar. Vamos treinar. E aí o perdão verdadeiro é aquele que você perdoa e, ó, passou, passou. Porque nós estamos ainda do perdão que acontece alguma coisa e 20 anos depois a gente vai lá e fala, ó, eu te perdoei, mas eu não esqueci, não. Não, vamos perdoar, vamos perdoar. Vamos treinar. Então tá, se eu já perdoei, então já vamos procurar. Mesmo que você não esqueceu, procure não tacar na cara da pessoa, ó, eu não esqueci, não. Opa, peraí, você não esqueceu, mas segura com você. Vai treinando. Porque em um momento, nem isso você vai precisar mais. Você vai perdoar com o coração. Você vai perdoar com o coração. Você vai com arrependimento verdadeiro, né? Arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento do que eu fiz, não é legal, não é bom, e que eu me comprometo a não fazer de novo. Temos que treinar também. Temos que exercitar. Nosso espírito, condição de provas e expiações, ele é um espírito pronto para o exercício. Exercício diário. Exercício diário. O que nós não podemos ser? Sedentários espirituais. Porque nós temos os sedentários materiais, né? Nossa, você caminha, você faz cardio, você faz academia, você faz atividade física, esses são os materiais. Nós não podemos ser
principalmente sedentários espirituais. Exercício. A Júlia colocou fazer faxina na nossa casa mental, purificando os corações e os pensamentos, e é esse o propósito. E Jesus Cristo e todos os profetas benfazejos não teve outra intenção senão isso, Júlia. Não teve outra intenção. A nossa limpeza. Vamos limpar, mas requer esforço. A próxima lição do livro Vinha de Luz, daqui 2 semanas, é a lição de número 65. Cultiva a paz. Nós estamos nesse estudo e quem quiser falar ou contribuir no chat, pode ficar à vontade. Então, nós vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar para o Fabiano realizar a prece de encerramento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, e vamos fazer com que nossos fluidos e nossas energias cheguem até aqueles espíritos encarnados que passam pelos momentos de provas e expiações, dores, todos os tipos de dores. Saúde mental, aqueles que sofrem por momentos financeiros, sofrem por tantas outras dificuldades que possam vir a aparecer, pela doença, pela enfermidade, aqueles que estão em condição de rua, aqueles que estão hoje nos hospitais, aqueles que estão nas casas de repouso e acolhimento, e a todos eles chega essa energia dissipada por nós, possam receber, que possam acolher, que possam ajudá-los, auxiliá-los. Seja também elevado aos espíritos desencarnados, aqueles de classe que ainda não têm consciência que já não estão no mundo terreno, que ainda desconhecem essa realidade, e eles possam receber estes fluidos nossos emanados e que possam ter a humildade de reconhecer que já não está da mesma maneira como estava antes. Que eles consigam ter o pronto socorro espiritual para serem recolhidos a um tratamento no plano espiritual. Seja levado àqueles que, desencarnados, estão nas regiões inferiores, por nós tratadas e estudadas como regiões umbralinas, que eles também possam, dentro dos seus esforços, dentro da humildade e dentro do despertar necessário, aceitar a ajuda dos espíritos benfeitores, para que eles possam ter também esse pronto atendimento e recolhido para tratamento espiritual. Seja levado àqueles que já estão nos hospitais espirituais, nas casas de recuperação espirituais, que eles possam também receber essas emanações para tão logo estarem auxiliando também no trabalho divino. Agradecer sempre a Deus, Jesus e os amigos espirituais que tanto fazem por nós. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Júlia. Obrigado, Tivanete. Que a Marlene esteve conosco, a Fabiana, a Viviane,
a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos que nos assistem no nosso canal do YouTube, a todos os nossos familiares, todos os nossos próximos. Que tenhamos um domingo e uma semana santa, muito de paz e luz nos nossos caminhos, porque abençoados bem o sabemos que já somos. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente nesse campo do estudo. Que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano, que assim seja. Tchau, Deus. Tchau, Givanete. Uma boa semana para todos. Até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.